O filme A Chegada, de 2016, levantou a grande questão a desafiar os ufólogos e astrobiologistas. Por que não conseguimos entabular contatos com seres extraterrestres? A resposta mais simples é que extraterrestres não existam e que, portanto, estamos sós no universo, o que aumenta consideravelmente nossa importância e reforça a teoria criacionista de que somos, de fato, criações exclusivas de Deus. A ausência de qualquer sinal de vida inteligente extraterrestre entre os muitos planetas com atmosferas similares à nossa, apesar da busca incessante com instrumentos cada vez mais potentes e sofisticados, indica que essas vidas provavelmente nem sequer existam, ou são muito raras, ou que até existam ou existiram, mas não duram o suficiente na escala cósmica para emparelhar no tempo com a nossa, a ponto de serem detectadas. Fomos acostumados a conviver com um sem número de espécies em seriados e filmes de ficção científica como Star Trek e Star Wars, até porque, em um universo vazio, não haveria argumentos para tramas e conflitos. Na ficção científica, essas espécies, por mais diferentes que sejam, se comunicam facilmente e, o que é conveniente em perfeito inglês, sem uma comunicação perfeita e instantânea, obviamente, não haveria enredo, nem tampouco emoção. Este é o ponto crucial, a meu ver, o que é facilmente resolvido por esses seriados e filmes, e aqui acrescento e não posso deixar de mencionar também Babylon 5, que já abordei aqui no canal, consiste no maior entrave para um contato oficial com seres extraterrestres, e talvez resida aí o maior motivo de até hoje não termos conseguido interagir com outra espécie, nem sequer com as tantas com as quais convivemos aqui mesmo na Terra, como as abelhas e formigas, sem contar as dificuldades que temos para nos comunicar até com nós mesmos, com nossos próximos e os conflitos, desentendimentos e divisões daí originados. De certa forma, já convivemos lado a lado com outras espécies alienígenas, entre aspas, aqui mesmo na Terra, mas como somos incapazes, de parte a parte, de trocarmos um simples oi, as interações não passam de biológicas do tipo simbiótica ou predatória. A questão desse entrave comunicativo foi bem abordado pelo filme Arrival, A Chegada, de 2016, dirigido por Denis Villeneuve, que mais tarde faria Blade Runner 2049, baseado no conto História de Sua Vida, de Ted Chiang, publicado na antologia Starlight 2 em 1999. A Chegada tem uma premissa simples: 12 naves alienígenas pousam em 12 diferentes pontos na Terra. As suas naves são chamadas de A Concha pelos humanos, pois lembram o osso dos chocos, cibas ou sépias, moluscos marinhos, frequentemente referido como uma concha interna. Após as autoridades norte-americanas perceberem que eles querem falar conosco, a doutora Louise Banks, interpretada por Amy Adam, uma renomada linguista, em conjunto com o experiente físico Ian Donnelly, interpretado por Jeremy Renner, são convocados por militares para interagirem com os aliens e decodificar sua linguagem. Ambos são pressionados a descobrir a intenção dos extraterrestres antes que alguma das outras 11 equipes de países onde as naves pousaram o façam. A maneira como eles se comunicam, no entanto, não é verbal, mas antes visual, por meio de intricados símbolos, e para complicar, o seu tempo não é linear. Os seres de A Chegada não são humanoides do tipo que reconheceríamos à primeira vista como espécimes inteligentes, pois são heptápodes e se assemelham a cefalópodes, polvos, lulas e sépias gigantes, e que, como eles, se comunicam soltando tinta em forma de vapor ou fumaça no ar, que no caso dos polvos aqui da Terra é um mecanismo defensivo não apenas visual como químico, pois que não só escurece a área local da água onde estão para permitir sua fuga, como detém compostos bioquímicos que inibem temporariamente o olfato de seus predadores, em especial os tubarões. Os polvos de A Chegada, tal como os da Terra, possuem uma percepção visual muito aguçada,
com uma capacidade de comunicação visual por mudança dos padrões de sua superfície em detalhes sutis. Poderíamos classificar os aliens de A Chegada como pertencentes à grande raça de I, um dos povos fictícios retratados coletivamente no mito de Cthulhu pelo norte-americano Howard Phillips Lovecraft, o principal autor de ficção sobrenatural do século XX. A grande raça de I é amplamente descrita no conto In the Abyss of Time como os seres mais avançados tecnologicamente do universo, pois encontraram uma maneira de fazer suas mentes viajarem no espaço e no tempo. Nesta jornada, o espírito do membro da grande raça é corporificado no corpo de um indivíduo de outra raça em outro momento, enquanto o espírito do indivíduo, assim possuído, é exilado à época de onde veio o ser da grande raça, tudo com a finalidade de adquirir conhecimento. Além da capacidade de viajar no tempo, possuem a extraordinária capacidade de aprendizado de acordo com os padrões humanos, permitindo-lhes apreender, por exemplo, todo o conhecimento humano em 4 anos. Quando o possuído retorna ao seu corpo, ele geralmente retém apenas memórias fragmentadas de seu período de exílio, que só voltam para ele na forma de sonhos, visões ou pesadelos. Fisicamente, a grande raça de I não possui características específicas. De fato, quando algum fator os ameaça de extinção, eles optam por fugir dessa ameaça, encarnando em outro espaço-tempo, manifestando-se em corpos de outra espécie, mais resistentes às novas condições. Lovecraft os descreve por meio da experiência de um dos humanos possuído por um desses exploradores famintos por conhecimento. Indivíduos da grande raça de I têm corpos cônicos de 3 metros de altura e uma base de 3 metros de diâmetro. Esta base é constituída por uma espécie de músculo gelatinoso que se contrai e relaxa para garantir o movimento. Eles têm 4 membros que têm a forma de cilindros de 1,5 metro de comprimento em repouso. Um desses membros apoia o que serve de cabeça. Outros 2 são terminados com pinças que servem tanto para agarrar quanto para comunicar, graças a uma linguagem feita de cliques e guinchos. Lovecraft também nos forneceu a perspectiva e visão de tempo e espaço como ilusão criada pela linguagem, tal como é explorada em A Chegada. Na cena final de A Chegada, Louise bate na janela para chamar Ian, de forma semelhante aos alienígenas heptápodes, tentando se comunicar com ela. A ideia é que neste ponto ela tenha percebido sua capacidade de falar verdadeiramente a língua deles e esteja se comunicando com o marido. Louise bate na janela e sinaliza para Ian voltar. Então, eles mantêm relações e geram um filho, da mesma forma como os alienígenas tentam dizer a ela para ir além da janela, para que pudessem compartilhar suas experiências com ela, vendo o tempo como um só. Parece que a janela da casa dela é semelhante à janela da nave espacial. Enquanto não aprendermos a reconhecer o que seja uma espécie inteligente e não superarmos todos esses entraves comunicativos, ampliando consideravelmente nossos horizontes de visão e conceitos, certamente ficaremos empacados onde estamos, esperando por extraterrestres que mais pareçam uma imagem espelhada de nós mesmos. E aí estaremos sempre sozinhos. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.